nacional. Dá para dizer que o Santos... Já dá para dizer que o Santos é um dos times a serem batidos no Campeonato Paulista? Você já vê o Santos como favorito ou alguma coisa assim? Ou ainda pé no chão, a gente está na metade da fase de grupos? Obrigado. Iago, né? Boa noite. Iago, eu acho que a gente pode mais, né? A questão da entrega, da intensidade. Hoje, o primeiro tempo, outra vez, um absurdo. Mesmo sendo o 6º jogo seguido, eu não estou conseguindo dar treino. Vídeo, conversa. Ontem mesmo levamos caras para campo para andar, né, que o cansaço do jogo do Guarani bateu ontem. Levamos para andar, mas o entendimento está sendo muito bom. Eu estou muito feliz, mas agora faltam 3 jogos para que as semanas abrem e eu tenha mais tempo para trabalhar algumas coisas que eu quero trabalhar. São situações que vão surgindo. Hoje o Corinthians colocou muitos jogadores por dentro na parte final, isso trouxe uma dificuldade. Deixar trabalhar dessas situações sem bola e com bola, quando os adversários fizer isso. Então, assim, estou muito feliz, mas eu sei que tem coisa para melhorar. Acredito que daqui a umas 3, 4 rodadas eu posso te dar uma resposta melhor, porque eu vejo que ainda tem equipes mais prontas nesse momento. Fábio, boa noite. Hoje completa um mês do início do teu trabalho aqui, né? Daquelas 2 semanas apenas de pré-temporada. E já dá para dizer que tem a tua cara, o time. O quanto significa uma vitória contra o Corinthians, um clássico? Porque a torcida estava desconfiada. O Santos ganhou 4 jogos, mas contra times de Série B e C. Faltava esse clássico, e esse clássico veio e hoje o Santos venceu. E se for possível, gostaria que também você pudesse falar desses 11 minutos finais que o Santos ficou muito lá atrás, sofrendo pressão do Corinthians. A primeira pergunta? Um mês de trabalho. Menos de um mês, se for ver, porque apresentamos dia 6, e dia 6 e dia 7 foram só exames, a gente começou a treinar dia 8, né? Treinamentos assim com bastante sabedoria, junto com o departamento médico e departamento físico. E assim, cara, sequência de jogos, uma pré-temporada que não foi legal, a intensidade que a gente colocou no primeiro tempo e uma parte do segundo é normal de no final a gente sentir, mas eles foram guerreiro pra caramba. O João Paulo trabalhou um pouco mesmo com o Corinthians buscando o empate. É um prêmio para esse grupo aqui, primeira vitória desse grupo em clássico, num jogo grande, né? Jogadores que chegaram, que se juntaram com os que continuaram. E assim, está muito legal de ver o dia a dia, o ambiente de trabalho, né? E isso só traz coisas positivas, mas uma vitória importante para coroar esse início de trabalho. Carilli, boa noite. Duda Gonçalves, da ESPN. É interessante ver os jogos do Santos e ver principalmente o individual de cada atleta se desenvolvendo ao longo dos jogos, em que cada um deles chama atenção de forma diferente, mas isso agregando o coletivo do Santos. O quanto você, sem poder dar treino, quanto isso é importante ter esse individual e esse coletivo forte para dar esses resultados, e se esse time do Santos tem um teto que você ainda quer atingir, se você já estabeleceu qual é esse limite aonde o Santos pode chegar. Obrigado. É claro que tem o meu dedo, o dedo da comissão, né, nesse início, mas assim, muita da qualidade dos jogadores é de entender rápido. Como a gente não está treinando, as mensagens elas são rápidas, os avisos, os vídeos, as conversas. E o mais importante que eu trabalho no campo, a gente está fazendo muito pouco. Então está sendo muito da qualidade, da inteligência, da sabedoria dos jogadores. E assim, eu sei que pode ser mais, né, pela vontade dos jogadores, pela qualidade dos jogadores e quando a gente começar a fazer um trabalho com mais qualidade com eles. Fábio, é uma maratona até aqui, né? É uma maratona até aqui do Campeonato Paulista, um jogo seguido do outro. Você tem o jogo domingo de Carnaval, aí na quarta de novo um clássico contra o São Paulo. Chegou a hora de dar uma rodada? Chegou a hora de tirar alguns jogadores que têm jogado de forma sequencial e colocar os jogadores que não vêm atuando? Você vai ser obrigado a fazer isso na zaga, porque o Gil tomou o terceiro... O Gil não, desculpa, o Joaquim tomou o terceiro amarelo. Chegou a hora de dar uma respirada e rodar o elenco? Eu vejo que sempre o jogo de quarta jogando no domingo é o melhor. Para o jogo do Mirassol agora a gente tem um dia a mais, né? Quinta, sexta e sábado, e depois joga domingo, segunda e terça para o clássico, que é o que me preocupa. Infelizmente, a gente não vai ter meia para esse jogo, com Casares e Juliano fora, né? O Nonato, que é um jogador que gosta de vir um pouquinho mais de trás,
talvez vamos ter que trabalhar ele nessa função para jogar mais perto do 9. Para o jogo do Mirassol não me preocupa, talvez contra o São Paulo, conforme a sequência e conforme o desgaste do jogo, pode ser que aconteça no jogo contra o São Paulo. Boa noite, Carille, Felipe Noronha. Eu queria que você falasse de 2 jogadores, se possível. O primeiro, o João Schmidt, que você já falou, foi um cara que você mesmo foi atrás, ligou, pediu para vir e tem se destacado. É um cara que, quando anunciam a escalação, a torcida já vai à loucura, com 6 jogos pelo clube. Hoje foi corado com gol também. Mas eu queria que você explicasse o que você pede para ele no meio-campo, o posicionamento, marcação, a chegada ao ataque, se você puder explicar. E outra sobre o Rainer, que hoje jogou de titular improvisado, jogou pelo lado esquerdo, mas sempre levando para o meio. Foi um pedido seu? O que você falou para ele fazer por ali? João Schmidt, a gente posiciona e ali a qualidade e o entendimento do jogador, né, uma marcação muito forte, um tempo certo para dar o bote, para roubar a bola, e com a bola no pé, um cara que olha para frente, que busca passe, né, a gente está muito feliz com ele, não só o torcedor, mas principalmente nós aqui, com a conduta dele do dia a dia e o que ele está fazendo dentro de campo. E o Rainer foi aquilo. Não trabalhamos, né? É característica dele, então a gente deixa um pouquinho mais à vontade. Ele cumpriu muito bem a questão da função, da marcação que a gente exerceu, pressão no tiro de meta, foi para dentro como teve que fazer, e aí a característica dele levar para dentro. No primeiro tempo ele até foi para o fundo algumas vezes fazendo alguns cruzamentos ali, chegando, mas é um jogador muito voluntarioso, que entende bem e que vai crescer junto com a equipe. Carille, boa noite. Luiz Francisco, do Radar Esportivo. Eu vou acrescentar a pergunta que o Ademir Quintino fez, que, na minha ótica, nós tivemos 2 jogos. No primeiro tempo, o Santos muito incisivo, que poderia ter dilatado o placar, e no segundo tempo, um Corinthians, que com as substituições, o Santos recuou. Este recuo foi um pedido teu ou foi em função do jogo, do cansaço dos jogadores? O que ocorreu para que o Corinthians tivesse um segundo tempo muito melhor do que foi o primeiro? Parabéns pela vitória. Primeiro, não foi um pedido meu, um intervalo para a gente tentar manter do mesmo jeito. Foi um primeiro tempo muito bom e, para mim, até uns 20 do segundo também muito bom. Acho que a parte final ali, a gente chegou, a gente chutou no gol do Cássio ali. E o Corinthians, como eu já disse, acabou colocando muitos jogadores por dentro, que trouxe uma certa dificuldade para nós. Mas o comportamento deles, a entrega foi muito importante, mas não foi um pedido não, foi um outro time grande querendo buscar o resultado, com jogadores que gostam de ficar com a bola no pé, né, meias que têm o controle do jogo, e fez o nosso time para trás. Carille, Bruno da Rádio Bandeirantes, você já comentou sobre a situação do Casares, que não deve estar à disposição para o próximo jogo, mas o Santos tem agora muitos jogadores nessa situação de incerteza. No último jogo a gente não teve o Furque voltando, o próprio lateral esquerdo é uma posição que preocupa, e também a situação do Giuliano, que segue fora. Como você avalia esses jogadores que vão saindo? São jogos em sequência que o Santos tem que fazer substituições forçadas por lesão, e como você acompanha a situação desses atletas? Com certeza isso atrapalha, porque a partir do momento que eu faço do Casares, eu só fico com mais 2 paradas, né? Já que eu não fiz no intervalo. Por isso que nós fizemos 2 ali, depois mais 2 para a gente usar todo mundo, principalmente na parte física. Mas é um grupo que tem qualidade e muitas vezes eu já não estou conseguindo treinar quem está entrando em campo. Imagine esses jogadores que a gente está tendo que colocar, né? E aí, claro, que gera algumas dúvidas, algumas incertezas. Ah, que isso? Tudo bem? Obrigado. O que eu estava falando mesmo, gente? O que eu estava falando? Que ele está chegando, veio falar com você como vai as lesões. Então, como eu disse, como a gente já não está conseguindo treinar direito quem está indo para campo, imagine esses que estão fora fazendo o joguinho, mas está tendo um entendimento muito legal, e daqui um pouquinho eu quero trabalhar todos e deixar preparado para todas as situações. Fábio, tudo bem? Kaique Silva, da Rádio Transamérica. Fábio, as adversidades não são poucas, né? Apesar dessa sequência, 5 vitórias, apenas 1 derrota no campeonato, mas você tem falado do pouco tempo para poder treinar, problema físico com alguns jogadores. Em cima disso, eu queria que você falasse da satisfação que você tem com esse grupo que você tem nas mãos. Hoje, por exemplo, você teve problemas para poder escalar e consegue sair com os 3 pontos em um clássico diante do Corinthians. Eu tenho falado, né, que desde o início que eu estou muito feliz, assim, agradeço demais
a diretoria do Santos pelos jogadores que trouxeram e que desde os primeiros dias de trabalho eu sabia que ia ser bom. Não dessa forma, 6 jogos, 5 vitórias, enfim, mas que ia ser bom, que ia ter entendimento, que eles iam se buscar dentro de campo, jogadores de velocidade, jogadores agressivos, jogadores no meio de campo com uma forte marcação e que jogam para frente. Isso já foi, desde o início já deixou muito claro que ia ser assim. Né? A satisfação ela é muito grande e é o que eu estou dizendo, além de qualidade, são inteligentes, porque a informação está sendo rápida, jogo em cima de jogo, e o resultado está sendo muito legal. Carilli aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, parabéns pela vitória. Carilli, são 3 jogos como mandante, 3 jogos na Vila Belmiro e 3 vitórias. Eu queria saber qual a importância do estádio, a importância da Vila Belmiro, a importância do torcedor hoje aqui presente para empurrar esse time para a vitória. Se me permite complementar, essa partida de hoje ganhou tons especiais, né? Hoje tivemos a presença aí do Neymar, apareceu aí ao seu lado. Como vocês receberam no vestiário essa presença do Neymar no jogo de hoje? Você dedica essa vitória para ele? Muito obrigado. É um ídolo entre tantos que o Santos tem, né? Então, não veio antes do jogo, acho até bom não vir, para não tirar o nosso foco, deixa ele longe para vir só no final, porque é claro que mexe com todo mundo, né? A grandeza desse jogador, por tudo que ele já conquistou e o que ele fez e que vai fazer ainda. E a Vila, a gente vai ter que fazer a diferença aqui dentro sempre. Né? A gente com comportamento e com atitudes assim positivas, e o torcedor vai entender e vai vir junto, e a Vila aqui tem que voltar a ser o caldeirão que sempre foi. Carilli, aqui. Boa noite, Eduardo Jardim, TV Cultura Litoral. Você já citou sobre o Corinthians ter melhorado no segundo tempo, um grande time enfrentando o outro, enfim. Mas o Santos criou muitas chances, mais até no primeiro do que no segundo, mas o segundo ainda teve com Pituca, Morelos. Você acha que ficou um gosto de poderia ser mais essa vitória? Obrigado. Pelo primeiro tempo, sim. Né? Acho que o primeiro tempo, o volume, e finalizamos, e chegamos, e trocamos passe, e triangulamos bastante. Pelo primeiro tempo, sim. Depois do segundo tempo, a gente também chegou à parte final, que o Corinthians começou a incomodar mais, jogando bastante bola na nossa área, né? E a gente brigando lá para ganhar essa bola, a segunda bola, e tentar sair jogando. Eu acredito que a gente poderia ter tido um resultado melhor, sim. Carilli, boa noite. Vitor Salles, aluna do Santista. Já falou bastante da parte tática, de tudo que você está fazendo em campo, só que a gente percebe, Carilli, que você está, nesses primeiros 6 jogos, trazendo para o torcedor um pouco de alívio do que passou nos últimos anos. Quando você, pessoalmente, você faz um bom trabalho, você chega em casa, você consegue assimilar que hoje você está meio que curando uma cicatriz que os torcedores estavam sofrendo, e esse teu time está conseguindo entregar um pouco de alegria nesse começo de temporada? Obrigado. Com certeza. Também já falei sobre isso, só repetindo. Eu tive muito tempo para pensar, até oficializar mesmo a proposta de vir para o Santos, né? Sabia de tudo que eu ia enfrentar, de tudo que ia acontecer, e depois conversando com o Galo todos os dias e várias vezes por dia, os nomes que estavam chegando, das possibilidades de contratação, e conversando com o Leandro, meu auxiliar, com o Marcelo Fernandes, a gente sabia que a resposta ia ser melhor. Né? E repetindo, está sendo bom, eu acredito que pode ser melhor. Última pergunta. Carilli, boa noite. Eu lembro que teve uma coletiva aqui, que o Marcelinho estava aqui, você brincou, né, sobre pedir reforço e tudo mais. Pedir o reforço do Neymar seria algo muito fora do normal? Ter o Neymar para você na próxima temporada seria uma boa? A próxima temporada? Quer nessa já? Mas até lá? Seria ótimo, né? Sabemos que é difícil, um jogador diferente, um jogador que consegue resolver. Hoje o futebol brasileiro ele é muito coletivo, e não é porque acabou, não. Você vê o Hendrick aí, saindo com 16, 17 anos já é vendido, não consegue nem ainda se firmar dentro do futebol brasileiro, e tantos outros jogadores. O próprio Rodrigo, vamos falar, que começou e já foi embora, enfim. Né? É um sonho distante, mas vamos sonhar. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Carilli.